Então, vamos lá. Vamos iniciando a nossa gravação e a nossa sessão 1 do GT Gestão Cultural, Identidades e Territórios, comigo, Isabela Silveira, sou da UFBA, e também integrante do coletivo Gestão Cultural, e Luciano Simões, que coordena comigo esse GT e a sessão de hoje e as demais. A gente está no dia 1º de março, agora às 14 horas. Só um minuto, minha filha. Eu sou uma mulher mestiça, de pele branca, cabelos pretos, cacheados, assimétricos. Estou usando uma blusa colorida, levemente maquiada, com fones de ouvido desses externos. Atrás de mim você vê uma parede mais ou menos cor de areia e um quadro com algumas imagens de baiano. Talvez apareça já minha filha Tereza, que ela tem 4 anos, é uma menina de pele morena clara, está vestida de rosa e vai aparecer, porque essa é a realidade. Vou passar a palavra para o Luciano, para ele apresentar um pouco, depois eu falo mais do evento. Todo mundo, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Luciano Simões, professor do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, do Secult, UFRB. Eu sou um homem mestiço, tenho cabelos brancos, grisalhos, uso cavanhaque, uma olheira, que eu tenho um filho assim como Isabela, né? Eu tenho um filho de 1 ano e meio, que me acorda às vezes nas madrugadas. Atrás de mim tem uma estante de livros, e eu uso até para contrastar com os cabelos brancos, eu uso aqui uma camisa colorida. Quero abrir aqui essa sessão agradecendo muito poder contribuir com o diálogo sobre gestão cultural. A área de gestão, né, às vezes, tão ingratamente confundida com controle, com formalização, com um aspecto duro, né, do campo cultural, ou com entrega de resultados. É uma área que é muito rica de experiências, de possibilidades, de criatividade. É um espaço também de criação, de flexibilidade, de construção de novos caminhos, de comprometimento, né? de não neutralidade. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço aqui, já na sua 7ª edição do debate sobre a gestão cultural, né? Nós estamos iniciando aqui o GT Cultura, Identidades e Territórios. Dou boas-vindas a todos que estão aqui com a gente. Saúdo a minha companheira aqui de condução de GT, pesquisadora, atriz, gestora cultural, Isabela Silveira, e boa-vinda especialmente a quem vai se apresentar. Vou falar um pouquinho só do evento. Hoje a gente inicia esse 7º diálogo sobre gestão cultural. Esse evento é uma parceria interinstitucional entre a UFBA, Universidade Federal da Bahia, na presença do seu coletivo de gestão cultural, do CUT, do Observatório da Diversidade, e do Secult, Centro de Estudos de Cultura, Artes Aplicadas, me corrija, por favor, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Isso é muito importante, né, nesse momento, mas em todos os momentos, essas reflexões. O diálogo... Filha, por favor. O diálogo começou agora pela manhã, com uma fala de abertura, e ele permanece com atividades online diárias até a quarta-feira, sendo que a gente vai ter... Nós nomeamos aqui esses debates de diferentes maneiras. Nós temos diálogos, palestras, que são formatos de palestras, num total de 3, partilhas, que são mais de relatos de experiências, e trocas, que são esses grupos de trabalho, como este que nós estamos abrindo agora. Os grupos de trabalho, os GTs, são 5 ao total, com sessões diárias, sessões únicas ou 2, dependendo do GT, tratando de temas como o nosso, de gestão cultural, identidade e territórios, mas também sobre espaços culturais, liberdade de criação, insurgências contemporâneas e também a realidade da gestão cultural no contexto da pandemia de Covid-19.
As atividades, né, do diálogo começam às 10 da manhã, sendo 10 da manhã diálogos, vocês vão encontrar isso detalhadinho no site, que é mais no formato de palestra. Às 14 e 15h30 são as sessões do GT, e às 17h30, da segunda e da terça, são essas partilhas, esses relatos de experiência. Na quarta-feira, às 17h30, ao invés de uma partilha, nós temos uma provocação. O Victor Witt, um pesquisador e autor peruano, que tem uma pesquisa muito importante falando sobre o lugar da cultura na nossa sociedade. Ele vai falar um pouco sobre tempo livre, trabalho, gestão. Então, todas as atividades são gratuitas, acontecendo ao vivo, no nosso canal no YouTube, no Facebook ou nessas salas de Zoom fechadas, os links todos disponíveis no site, e depois fica também tudo disponível no nosso canal, que é o Coletivo Gestão Cultural no YouTube. Todo mundo que está com a gente, muito bem-vindo. Vai ser um prazer estar aqui nessa coordenação. Vou pedir para a Lu só explicar agora como vai ser o nosso funcionamento, porque nós estamos numa sala privada, mas com acesso aberto para as pessoas virem. Então, a gente vai precisar de uma organização aqui para funcionar. Eu estou como anfitriã, Luciano como co-anfitrião. Se a gente precisar, a gente vai conversando aqui no bate-papo, ou também de uma maneira mais direta, assim, para a gente ter uma fluidez aqui, não ficar super tenso com o formato e essa troca ser profícua para todos nós. Vai lá, Lu, explica como é nosso funcionamento. Então, nós temos 4 apresentações, que vai começar pela Raquel, em seguida o Marcelo, o Glaicon, e fechamos com a Janaína. Cada pessoa que vai apresentar dispõe de 10 minutos para fazer sua apresentação. Feitas as 4 apresentações, nós vamos colher considerações, comentários, perguntas do público e vamos, né, apresentar a quem está apresentando seus trabalhos. Eu vou pedir a quem for fazer sua apresentação que inicie com, né, se apresentando e fazendo uma audiodescrição, né, para tornar mais acessível nossa palestra. Queria fazer algumas considerações iniciais sobre o GT. Primeiro, um privilégio estar aqui com vocês, discutindo os trabalhos de pesquisa. Recebemos uma quantidade bem expressiva de trabalho, teve um critério assim, fundamental, né? Porque muitos tematizando a questão do território e identidade, mas o trabalho de vocês, em especial, trouxe essa transversalidade, mas discutindo o tema da gestão cultural, que é o eixo, né, do evento. Existem trabalhos de apresentação de pesquisas já realizadas, portanto, pessoas que já estão investindo um tempo maturando, né, suas reflexões, outros trabalhos de quem está pensando, iniciando uma pesquisa, outros trabalhos que não são pesquisas, é uma intervenção direta como gestor e a pessoa traz uma reflexão. Então, toda essa diversidade, e não existe aqui uma hierarquia entre esses trabalhos, né? Toda essa diversidade, todos esses lugares de fala, desses momentos, né, diferentes de reflexão, são importantes. Eu acho uma coisa muito importante aqui a gente assimilar que esse espaço, como um espaço de troca, vamos nos sentir à vontade de interpelar, né, as pessoas que generosamente aqui vêm apresentar suas reflexões. É um espaço de pergunta, de dúvida. Eu tenho uma expectativa que a gente saia diferente aqui depois desse encontro, né? Que a gente não saia com as mesmas reflexões. Então, gostaria de convidar agora, se vocês sentirem a necessidade, quem estiver falando, a gente pode dar um sinal vencido 7 minutos para a pessoa se organizar, encaminhando para a conclusão, né, do seu pensamento. E, feitas essas considerações, eu gostaria de convidar a Raquel Pedro, que vai apresentar o trabalho, expor obras de arte a partir de uma visão não ocidental-cêntrica, o caso dos relicários de Cota. Bem-vinda, Raquel. Bem-vinda, Raquel. Olá, boa tarde. Eu sou a Raquel, tenho 20 anos e estou na graduação de Arte e Literatura Comparadas
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Estou vestida com uma camisola e um casaco coloridos e atrás de mim está um fundo virtual com 3 figuras de relicários Cota. Quero agradecer ao Coletivo Gestão Cultural por poder estar aqui e também dar os parabéns por esta iniciativa. Esta pesquisa é algo pequeno que eu desenvolvi já durante a quarentena no âmbito da matéria História da Arte Comparada. Vou começar e tentar ler devagar, mas dizer tudo aquilo que tenho para dizer, e vou seguir um guião escrito, mas podem me interromper a qualquer momento se alguma coisa não estiver a ficar clara. Então, o culto aos antepassados é praticado na generalidade dos países da África Central, na área que se estende do sul dos Camarões à Guiné Equatorial, atravessando o norte, centro e leste do Gabão, e terminando na parte ocidental da República do Congo. Maioritariamente constituído por floresta tropical, este território é habitado por vários povos, entre eles os Cota. Esta comunicação pretende contextualizar a produção dos seus relicários, caracterizando-os formal e simbolicamente, e abordar a sua chegada, recepção e influência no mundo ocidental. Parto do estudo de caso à exposição Ancestrais Eternos, a arte dos relicários da África Central, feita no The Metropolitan Museum of Art, Nova York, entre 2007 e 2008. Pretende analisar as várias opções tomadas, adotar uma perspectiva crítica face à utilização destas obras, bem como às investigações que institucionalizaram classificações das figuras Cota, e procuro refletir sobre a ontologia da obra de arte africana numa visão não ocidental cêntrica, enquadrando o debate no seio da gestão cultural. Não me esqueço de que sou uma mulher branca e reconheço o meu lugar de fala, segundo o conceito utilizado pela Jamila Ribeiro. Espero conseguir cumprir esse meu papel e não perpetuar uma relação de poder entre mim como investigadora e o objeto que estudo. Não podemos encarar as categorias étnicas como monolíticas ou homogéneas, nem como passíveis de serem linearmente divididas em subgrupos. Historicamente, sobretudo durante o período colonial, o Ocidente tentou definir tribos, mesmo sem critérios suficientemente consistentes. Essas definições foram institucionalizadas e ainda hoje continuam a ser utilizadas de forma crítica. Atualmente, sabemos que as identidades étnicas são complexas, múltiplas e confusas, como diz Vancina na sua pesquisa. Se conseguirmos reconhecer que somos constituídos a partir de várias pertenças culturais, nunca nos iremos tornar identidades assassinas, nem cometer atrocidades contra outros seres humanos, como foi analisado por Amin Maalouf. Apesar disto, existem traços transversais da organização da vida nestes países que conseguimos reconhecer. Na cosmovisão equatorial africana, o meio ambiente, território, a religião e o sistema político estão intimamente conectados. Os ancestrais, eternizados nas figuras dos relicários, são considerados sagrados e fazem parte da vida dos vivos através dos rituais de veneração e cerimónias públicas ao longo dos séculos XIX e XX. Os Cota habitam maioritariamente o nordeste do Gabão, como explica Lagama no catálogo, e devem ser reconhecidos como o grupo heterogéneo que são. Possuem afinidades linguísticas, geográficas e maioritariamente religiosas. Os objetos que produziram estão vinculados ao culto funerário Buete, palavra que significa simultaneamente devoção aos antepassados, às suas relíquias e à própria estatueta. Investigado por Louis Perruis e descrito por Lagama no mesmo catálogo. Ainda assim, esta designação não é consensual. Existem estudos, como o de Filipe Almeida, que defende a designação das figuras de Buete equivale às Bieri,
porque ambas estão destinadas à veneração de ancestrais. Estas peças deixaram de ser construídas em 1957, quando se começou a praticar o culto. Além dos guardiões das relíquias, os cota e sociedades vizinhas incorporaram ossos, caveiras ou outros objetos de antepassados nos rituais. Como outros povos da África Equatorial, as produções artísticas incluíram também máscaras, embora estas não possuíssem afinidades estilísticas com os relicários, como sabemos a partir do estudo de Vancina e também pela observação das peças. Além das alterações às práticas religiosas, o Gabão do século XXI sofreu profundas mudanças sociais e políticas, de tal ordem que hoje em dia as estatuetas são a única fonte primária que nos resta para obtermos conhecimento sobre a arte desenvolvida no Gabão. Devemos considerar a relevância da metodologia da história oral, utilizada por Louis Parris no seu trabalho de campo entre 1966 e 1969, quando perguntou aos nativos sobre quem fez os relicários. Os inquiridos, idosos de 70 a 80 anos, responderam que as culturas do seu clã foram produzidas na altura dos seus avós ou antes. As figuras dos ancestrais cota apresentam subestilos primários, secundários e formas de transição. São divididos em 6 grupos por La Gama no catálogo da exposição. E também não os devemos ver como um grupo fechado, porque há grupos diferentes a produzir objetos muito parecidos. Daí que a associação entre uma etnia e a sua produção artística é questionável, porque cada comunidade não produziu peças de um único estilo. Mais do que classificá-las a partir do lugar onde foram encontradas, devemos observá-las com o objetivo de identificar características formais importantes que se repitam. A partir da observação das obras, conseguimos entender que maioritariamente foram utilizados vários metais trabalhados sobre a bidimensionalidade. O contacto dos ocidentais com esta arte teve 2 momentos distintos. Um primeiro, com as expedições realizadas aos países centro-africanos durante o século XIX. Um segundo, quando no início do século XX os artistas vanguardistas se inspiraram em tais obras para as suas criações. O hábito de trazer objetos da África começou no final do século XV com os portugueses. Segundo Cornell, até ao século XX haviam 3 motivos que justificavam a remoção dos objetos do país de origem: possuir recordações, ter objetos de estudo e o terceiro, o espólio de guerra. As peças chegavam à Europa e eram expostas nos grandes museus etnográficos, principalmente em França e na Alemanha, e não lhes era reconhecido o estatuto de arte. As coisas só começaram a mudar na viragem do século XIX para o século XX, quando colecionadores e artistas se começaram a interessar pelas peças. Um dos pioneiros a colecionar relicários africanos foi Paul Gillan. Parris aponta como Paul lutou pelo reconhecimento artístico das estátuas africanas e conseguiu incluí-las em importantes círculos artísticos modernos, sobretudo em Paris e Nova Iorque, onde organizava exposições, livros e catálogos. Os objetos eram atrativos aos olhos dos que procuravam formas alternativas de expressão e que vieram a estar na frente da Revolução Cultural do início do século XX. Levou bastante tempo até as obras serem reconhecidas como arte nas instituições ocidentais e oficiais. Como diz Cornell, é um processo que ainda decorre hoje em dia e, passo a citar, leva-as da terra para o pedestal. Foram precisos bastantes estudos que investigassem e contextualizassem a importância destas obras. Ainda assim, existem muitos passos importantes a dar, nomeadamente no que toca à disponibilização das obras de arte para um público africano, uma vez que a maioria das coleções pertence aos países do Norte, como afirma também o investigador Parris. Falta também transmitir bem a descodificação de tais objetos, que são pontes para o mundo espiritual das quais os africanos vivem sobre. Agora estou nas minhas conclusões finais, apesar de também ter utilizado alguns para me auxiliar. Visto em perspectiva, o Ocidente não conhecia uma forma de expressão que não procurasse manifestar a expressividade do artista criador. As estatuetas africanas
ajudaram os artistas de vanguarda a fazer um percurso de desconstrução do cânon artístico ocidental que vigorava desde o Renascimento e que só comportava a necessidade do artista competir com a natureza. A importância religiosa dos relicários não ficou alheia aos artistas da vanguarda, estavam a fundar um novo paradigma artístico que ia além da forma. Hoje em dia, conseguimos reconhecer que este processo instrumentalizou obras produzidas no sul global e devemos caminhar no sentido de autonomizar a obra de arte africana. Simultaneamente, não podemos deixar de falar das artes e dos artistas de vanguarda ocidentais sem referir de onde vêm as suas inspirações. Expor os relicários nas exposições de arte em museus ocidentais é necessário, mas existem imensos desafios por ultrapassar. Devemos considerar que a relação criada com uma escultura funerária num espaço sagrado da floresta gabonesa é significativamente diferente se formos um nova-iorquino e estivermos em contacto com uma obra nesse país. É fulcral pensarmos sobre a experiência estética e também sobre a ontologia das obras de arte, reconhecendo que ela é diferente para os africanos e para os ocidentais. Uma figura cota não deve perder a sua dimensão artística e religiosa indissociável, uma vez que essa é a sua essência ontológica. No entanto, a deslocação da floresta africana para um museu ocidental gera por si só um fenómeno semelhante ao descrito por Walter Benjamin em obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Uma descontextualização que se baseia em valorizarmos mais a exibição do objeto do que em prestarmos-lhe culto religioso, levando assim à perda da sua aura. Portanto, a nossa preocupação deve residir em diminuir esta inevitável assimetria, sendo uma das formas através da produção do catálogo, a par com as apresentações da peça, como fez La Gama, aproximando o público das obras através da informação. Finalmente, outra questão extremamente importante é que os benefícios políticos, sociais, económicos, artísticos, históricos e culturais de expor estas obras pelo mundo sejam atribuídos de uma vez por todas às regiões de origem da sua produção artística ou religiosa. Terminei a minha apresentação. Todas as referências utilizadas vou colocar aqui no chat e peço que seja passado para todos vocês. Obrigada. Obrigada, Raquel. Antes de convidar o Marcelo, acho que é Bela que vai convidar o Marcelo para falar do trabalho dele, mas eu só queria compartilhar com vocês a minha absoluta incompetência para o controle do tempo. Eu acho tão bom esse nosso encontro aqui, que, por mim, quando a gente tem evento presencial, eu como coordenador, sempre deixei todo mundo avançando o tempo e depois ele dava um jeito, tomava um café, ficava até mais tarde. Mas esse espaço aqui tem um limite, né, de horário e tal. Mas não quero, assim, ninguém... Eu vou lembrar do tempo, mas também não quero ninguém ansiosa, né? É tão bom ouvir vocês. É mais uma cumplicidade nossa, assim, para a gente dar tempo de apresentar e depois, porque o trabalho de vocês é muito rico e as pessoas tendem, né, a fazer perguntas, comentários. Então, só para dizer a vocês, assim, também que a gente vai se organizando, não quero ser indelicado, né? Vou lembrando o tempo ali, mas passando 1, 2 minutos, 3, não é nada assim de gravíssimo. É mais uma cumplicidade. Então, Bela. Então, eu convido... Deixa eu ver se tem alguém aqui aberto o meeting. Vamos lá, eu vou convidar... Já fechou? Tinha um microfone aberto, fechamos já. Convidar, então, Marcelo Rangel Lima para apresentar reflexões sobre cultura e desenvolvimento para uma gestão afrocentrada da cultura a partir da comunidade quilombola de Mussuca, em Sergipe. Marcelo, você está iniciando agora às 14h25, tem até às 14h35, mais ou menos. Seja bem-vindo. Vamos lá. Boa tarde. Como disse a Isabela, né? Eu sou Marcelo Rangel, de Aracaju, Sergipe, capital do estado de Sergipe. Eu sou magro, sou mestiço, mas tenho pele clara, os cabelos são castanhos, ficando grisalhos, mas com um cavanhaque já branco,
olhos castanhos, estou usando uma camisa laranja com bordados em azul. Estou falando do meu quarto, aqui ao fundo estão algumas pinturas de artistas sergipanos com colorido forte em paredes claras. O trabalho que eu vou apresentar é um recorte da minha dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Comunicação e Sociedade da Universidade Federal de Sergipe, a UFS, na linha de pesquisa Cultura, Economia e Política de Comunicação. Eu estou preferindo ler um texto para não fugir muito e me ater ao tempo. Eu proponho nesse trabalho, como tema central, a exposição de reflexões que conduzam a uma discussão sobre gestão cultural articulada com uma visão de desenvolvimento a partir de um olhar sobre o povoado Mussúcar, localizado na cidade de Laranjeiras, que é uma comunidade quilombola reconhecida pela Fundação Palmares em 2006. Com base no método histórico-estrutural, esse trabalho envolveu uma revisão bibliográfica de análises históricas, antropológicas e de economia política da comunicação e da cultura, bem como uma observação aleatória, fruto de contatos, amizades e ações culturais com mestres e brincantes da Mussúcar, além da observação participante propriamente dita. A título de introdução, eu exponho algumas discussões levantadas por organismos transnacionais, como a ONU e a Unesco, nas décadas de 1960 e 1970, que sugerem uma ampliação conceitual da noção de cultura para a formulação de políticas culturais, e consolidada na Declaração do México sobre Políticas Culturais de 1982. Então, além das artes e letras, essa noção passa a incorporar modos de vida, sistemas de valores, tradições e crenças. E é nesse contexto que emergem formulações evidenciando contribuições da cultura para o desenvolvimento, seu papel no controle a desigualdades sociais e na orientação para conflitos e tensões políticas, étnicas e sociais. Outro marco dessas discussões é o relatório Nuestra Diversidad Criativa, em português, Nossa Diversidade Criativa, apresentado pela Unesco na década de 1990, que aproxima as noções de cultura e de desenvolvimento na perspectiva do enriquecimento de um universo simbólico e coletivo de valores, no qual a acumulação material envolve o desenvolvimento de potencialidades criativas. Essa formulação teve a contribuição do economista brasileiro Celso Furtado, que defende um conceito de desenvolvimento que transcende parâmetros de crescimento econômico e se concentra no alargamento de possibilidades e oportunidades de povos e comunidades. Para Furtado, a acumulação material deve envolver o desenvolvimento de potencialidades humanas para a satisfação de necessidades, a expressão de aspirações e o exercício do gênio criativo. É nessa lógica que se propõe que a diversidade cultural deve ser compreendida a partir de noções de inovação, de seres humanos harmonizados com o ambiente em que vivem, que podem transformá-lo e fazê-lo avançar em suas potencialidades, através de processos criativos que ampliem sua capacidade de ação. Diante disso, uma gestão cultural voltada para o desenvolvimento deve considerar conflitos e dinâmicas de sociedades, de modo a promover uma relação enriquecedora do presente com bases culturais do passado, sendo que nas raízes da resistência cultural de grupos sociais periféricos há um potencial de criatividade essencial para o desenvolvimento. Na nossa opinião, quer dizer, na minha opinião, a lógica furtadiana sintoniza-se com um conceito afrocentrado de desenvolvimento sugerido pelos pesquisadores Roberto Lacerda e Gisélia Silva, que são docentes do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFS, sendo que o Lacerda também integra o mestrado interdisciplinar em Culturas Populares da universidade. Tal conceito envolve reconhecimento, efetivação de direitos e valorização de saberes e práticas, e implica em manter e fortalecer princípios culturalmente estimulados e sintonizados com modos de produção, acumulação, conservação ambiental e equidade. Com base nessas reflexões iniciais, a ideia aqui é mostrar como a comunidade quilombola Mussúcar se vale de sua criatividade social para promover visibilidade e reconhecimento. Então, situada na cidade de Laranjeiras, que chegou a ser chamada de a Bahia de Sergipe, devido ao volume de sua produção açucareira, e com isso alcançou uma relevância econômica expressiva, a região teve um crescimento gerado em meio a tensões e revoltas
que originaram redes de solidariedade em torno dos escravizados. Os elos dessas redes deram forma a práticas sociais e culturais que até hoje marcam a cultura local na forma de folguedos, ritos e celebrações. Por outro lado, revoltas e fugas por causa do excesso de trabalho, castigos e espancamentos fizeram com que pequenos grupos de escravizados, escondidos em matas próximas às senzalas e engenhos, formassem o que é hoje a comunidade quilombola Muçuca, também com base nessa rede de solidariedade, né, dessa rede de sociabilidades, enfim. O povoado tornou-se conhecido por ritos e celebrações como a dança do São Gonçalo, que é praticada em outros lugares do Brasil, mas que na Muçuca apresenta traços singulares de matriz africana como em nenhum outro lugar do Brasil. E o samba de pareia, que comemora o nascimento de uma criança na comunidade com danças e cantos que falam de libertação e afirmação da cultura quilombola. Tais expressões traçam sua continuidade, né, que é tanto samba de pareia quanto o São Gonçalo, traçam sua continuidade por meio da formação de grupos juvenis e mirins. Além disso, outros bens de natureza imaterial da Muçuca estão presentes no inventário de referências culturais de Laranjeiras e podem ser considerados como frutos de uma criatividade que se alimenta da identidade cultural para impulsionar melhorias na qualidade de vida e promover inserção na vida social e política. A eleição de vereadores, a participação de representantes da comunidade em conselhos municipais e projetos locais de construção de casas populares são exemplos desses aspectos. As referências culturais comunitárias constituem-se assim como elementos de unidade social, de pertencimento, de identificação com questões nacionais e universais, e de participação na vida cultural estadual e nacional. Por exemplo, além de circularem por Sergipe, os grupos da Muçuca têm participado de circuitos de difusão de alcance nacional. Nos últimos anos, através do SESC, o Samba de Pareia se apresentou por todo o Brasil, em todos os estados. E o Grupo São Gonçalo circulou por 8 unidades do SESC de São Paulo. E desde a década de 90, o próprio governo estadual utiliza referências culturais da comunidade em campanhas institucionais e ações de reconhecimento simbólico, como comendas e medalhas, essas coisas. Então, quando as políticas culturais municipais, né, lá de Laranjeiras, passam a valorizar os tesouros vivos da cultura, que é como são chamados os mestres e grupos reconhecidos e incentivados financeiramente pelo poder público laranjeirense, a Muçuca se destaca ainda mais. Observa-se no contexto dessa política cultural uma predominância de manifestações de matriz afro-brasileira que gerou reconhecimento, autonomia identitária e valorização de identidades quilombolas. A riqueza cultural da Muçuca, construída através de conflitos e harmonizações entre as matrizes africanas e seus habitantes, e formas de dominação, meios de produção de subsistência e o ambiente em que vivem, possibilitou que a comunidade avançasse em direitos sociais e até em transformações econômicas. O fato de que os melhores restaurantes de Laranjeiras estão na Muçuca também ressalta esses aspectos, já que isso resulta da convivência secular dos moradores com os rios que margeiam seu território. Mesmo que persistam carências e desigualdades, e não são poucas, a comunidade ampliou sua capacidade de ação, valendo-se de valores coletivos, a partir do seu próprio contexto cultural e de sua ancestralidade. Em vista de tudo isso, entendemos que uma gestão cultural que valorize e incentive criatividades e inventividades através do fortalecimento e do reconhecimento do patrimônio cultural e de valores comunitários pode ser capaz de incrementar ações e decisões que podem combater desigualdades sociais. Propomos que a gestão cultural busque meios de incentivo, registro e salvaguarda de bens e práticas culturais, de modo a fomentar um desenvolvimento inspirado na cosmovisão africana, que situa a singularidade do indivíduo numa construção coletiva. Trata-se desse modo de fortalecer práticas culturais e modos de produção material e simbólica dos povos historicamente oprimidos, já que a cultura brasileira foi moldada por influências de africanos e indígenas, mesmo escravizados e submetidos ao domínio de valores eurocêntricos. Então, nessa perspectiva,
pode ser possível desarticular mecanismos estruturais de manutenção de desigualdades por meio de reflexões estratégicas sobre contextos territoriais e espaços de atuação e poder de agentes culturais locais. Essa é a minha contribuição, e acho que vai ser disponibilizada toda a bibliografia nos trabalhos, no resumo que foi enviado, porque eu dei uma enxugada para poder abordar, e não citei todo mundo que eu menciono no trabalho, todas as pesquisas e todas as consultas que foram feitas para produzir essas reflexões. Obrigado. Ótimo, Marcelo. Agradeço, muito obrigada. Muito instigante, né? Gosto muito quando fala sobre os infantis e juvenis. No debate a gente aparece um pouquinho mais sobre isso. E sim, assim como no caderno de resumo está publicado, então fica um pouco mais fácil até de localizar depois os trabalhos que vocês tenham mais interesse, porque vai ter nome completo do autor, do colega, mas a gente tem a previsão de publicação dos anais com os artigos completos para aqueles que estiverem interessados, mas também com a possibilidade de você publicar apenas o resumo expandido. Então, de todo modo, haverá um registro escrito de todos os trabalhos que participam do nosso 7º diálogo. Agora, vamos chamar Glaycon Félix Ferreira, que vai apresentar para nós a 3ª pesquisa, As Territorialidades do Universo Congadeiro, em Catalão, Goiás, em Catalão, Goiás, as ressignificações territoriais dos ternos de Congo e as vivências de um geógrafo negro nessa cidade. Bem-vindo, estamos aqui. Olá, vou colocar você em destaque. Deixa eu remover aqui o destaque meu, um minutinho. Olá, tudo bem? Aqui bem-vindo, Glaycon. Estamos escutando o QI, né? Sim. Sim. Meu nome é Glaycon Félix Ferreira, né? Sou geógrafo de formação, graduado, pós-graduado, mestrado, e agora com essa pesquisa aí intitulada que a gente está apresentando aqui hoje, cabe ser aprovado no doutorado também aqui em Uberlândia. Então, assim, essa é uma pesquisa inicial, é algo que eu peguei do zero agora e já estou trabalhando aí nesse período de pandemia. Sou negro, né? Não sou tão negro quanto eu queria, porque é fruto dessa miscigenação brasileira aí. Minha família toda negra, mas assim, tenho raízes na cadeia, formação aí de branco também, então posso me considerar um negro mestiço, vamos dizer assim. Sou apaixonado por essa cultura negra, né? O Marcelo falando aí, eu já anotei vários pontos aqui para depois a gente, no segundo momento, estar conversando aí. Peço, Luciano, aí que marque meu tempo, porque o tal do geógrafo você já viu, né? Se deixar, vai falando aqui, vai falando, e não para mais, não. E é um prazer estar aqui, né? Estou aqui no meu cantinho, onde eu gravo minhas videoaulas para os alunos da Ensino Fundamental 2 aqui de Catalão, Goiás. Estou vestindo a camisa, alguns dizem vermelho, eu diria um rosa choque. Então, é um prazer estar aqui e trabalhar essa dinâmica com vocês aí. Qual que é o motivo dessa minha apresentação? Eu sou fruto, né, de uma família negra, sou, sim, descendente, sou, sim, adepto a essa cultura africana, danço Congo desde criança, danço desde toda a minha infância, minha família toda dançou, tem ternos de Congo, para as pessoas que não entenderem tanto dessa cultura negra aí. Aqui na cidade são 24, então, assim, na nossa região aqui, ela tem uma relevância muito grande, essa festa. São uma miscigenação de cultura africana com cultura do cristianismo, católica. Então, é algo que eu não pesquisei no meu mestrado, devido a um medo de romantizar isso aí, né? Que é um amor meu que eu tenho por essa cultura, por essa minha prática. Sou descendente de dono de ternos de Congo, e no doutorado eu não escapuli, não teve como. Meus orientadores todos me incentivaram a fazer essa pesquisa, falou,
você ter uma perspectiva interna de um movimento que no Brasil e em Goiás ele é o maior. Em Goiás não tem nenhum movimento tipicamente negro dessa proporção. São mais de 3.000 dançadores, são fora as missas, fora os eventos que a gente tem aqui. Então, assim, o que a gente pretende com essa coisa? Eu não vou ler, eu vou ficar mais no diálogo aqui mesmo, porque é algo que está mais aqui, sim, na minha cabeça, de acordo com a minha formação, de acordo com a minha leitura e de acordo com a minha vivência. Então, eu sou totalmente apaixonado por essa cultura. Vou estudar essa questão da territorialidade, né? Aí sim, a gente vai envolver gestão cultural, a gente vai envolver essa questão da miscigenação na festa, na questão de políticas públicas. A gente vai interagir em vários campos. Mas o meu objetivo principal, o meu foco, né, até o resumo que eu publiquei aí, ele é na questão da formação, né, na questão da formação desses territórios. Como que esses 24 grupos se formam no espaço urbano de Catalão, da onde que saem essas pessoas, por que um pedreiro, um servente, um encanador, em 3 meses de festa na cidade, ele se torna um rei, uma rainha, ele se torna alguém de maior expressão, que cerca de 200, 300 pessoas escuta sua voz ali no meio de milhares. Isso, assim, entre outros aspectos, né? Eu tenho uma leitura teórica, por enquanto, sobre isso. A pesquisa ela vai caminhar mais no campo da pesquisa de campo. A leitura teórica vai ser nesse primeiro momento aí eu vou caminhar entre geógrafos, entre antropologistas, entre historiadores. Tanto é que quem me indicou esse evento foi um historiador, que é um professor da UFCAT aqui, né, da UFG aqui de Catalão. Ele que me mandou no Instagram aqui, ó, vai ter um evento assim, sim, sim. Eu creio que seu trabalho encaixa lá, então vai lá discutir um pouco lá, abrir a cabeça para novas ideias. E eu acho que esse é o momento. Esse trabalho meu, ele iniciou agora, e eu tenho aí mais, no mínimo, 4 anos para estar desenvolvendo essa atividade. E como eu disse, né, toda a bibliografia eu vou trazer aí junto com Milton Santos, com Rogério Hasbert, com alguns antropólogos, Stuart Hall, então Rafestin, alguns baseados em estudos de espaço, território e territorialidade. Então, assim, o que eu tenho hoje, que me motivou a estar publicando esse resumo, é essa relação de poder, né? Essa relação dessa territorialidade. O que leva esse grupo, essa manifestação tipicamente de bases africanas, miscigenadas com o catolicismo, leva isso a estar formando grupos de 200, 300 pessoas aqui na cidade. Nossa cidade hoje tem 100.000 habitantes, mas ela tem 160 anos de história. Essa festa, tipicamente marcada aqui, ela tem 130 anos. Então, ela é pouco divulgada, pouco publicada, vamos dizer assim. Eu tenho essa missão por ser um aluno aqui da Federal de Goiás, agora o UFCAT, e praticamente esse vai ser minha direção. Estudar essa concentração de pessoas tipicamente negras, miscigenadas, as políticas públicas. A gente falando aí na primeira reunião, na parte da manhã, já me despertou N questões. Essa questão da gestão cultural, eu estou lá dentro de um terno de Congo, a gente recebeu um incentivo do governo federal, que foi essa lei emergencial aí, Aldir Blanc, e a gente tem como missão fazer a divulgação por YouTube, que seja por uma live, do trabalho, da cultura, dessa territorialidade, de um terno novo, né? Que eu estou num terno novo aqui da cidade, mas isso são vários aspectos. Eu não sei como é que eu estou de tempo aí, que eu ainda tenho um monte para falar. Você ainda tem 3 minutos Então, para a okay. gente cravar nos 10 e termos tempo de conversa. Tá. Então, assim, para cravar nos 10, o que eu diria para a gente? Eu, particularmente,
vou trazer um desafio, né? Porque a geografia não estuda tanto essa questão cultural, ela estuda mais essa questão territorial, escuta mais essa questão de espaços urbanos, essa discussão de formação das cidades, formações espaciais. Aí é onde eu trago Milton Santos. Para a gente trabalhar essa questão da territorialidade, eu já li alguns textos, Roger Hasbert, alguns Rafestin, eles vão trazer para mim uma base conceitual para mim chegar aonde eu quero na minha pesquisa de campo. Então, algumas dúvidas, alguns questionamentos ainda estão em aberto. Esse é um resumo expandido que eu publiquei, que fez parte da meu processo seletivo para doutorado aqui na UFO. Então, ainda não tenho resposta para todas. Isso que eu queria trazer aqui, é o estudo inicial. Basicamente, vai partir desse meu conhecimento empírico aí, desse conhecimento meu interno, né, da festa. Mas, no mais, resumidamente, o que eu tinha para passar nesse momento aí era isso. Porque se eu for entrar aqui nos objetivos, se eu for entrar ali, já vai estourar muito mais de 3 minutos. Bacana, Gleison, muito obrigada. Temos aqui pesquisas em diferentes estágios, né, de desenvolvimento. Isso é importante e instigante para a gente pensar em um grupo de trabalho dessa natureza, porque nós fizemos uma chamada para o nosso diálogo de pesquisas acadêmicas, mesmo não acadêmicas, e ao abrir para graduação, pós-graduação, diversos estágios das carreiras acadêmicas, a gente estava justamente desejando essa porosidade aí no pensamento. Tem algumas considerações. Só queria antes saber se a nossa quarta pesquisadora está aqui na sala com a gente, que é a Janaína Cardoso de Mello. Ela estava prevista com a gente. Janaína, que bom, estou vendo você agora. Não tinha te visto, você pode abrir a sua câmera? Seria possível? Para mim, aqui aparece já abertas, tá? Agora apareceu. Pronto. Ótimo. É um delayzinho. Eu fui te buscar no e-mail, sabia? Janaína, você está conosco? Porque a gente faz questão aqui de ter essa participação de todo mundo. Diga. Tem alguém de câmera falando? fechada, a gente ia perder esse sorriso. Lu, perfeito. Janaína, ela vai apresentar, então, nossa quarta pesquisa, compartilhar com vocês. A gestão Memórias de Lima, Peru, Cidade de Culturas Arqueológicas Pré-Hispânicas. Janaína, você pegou todas as instruções iniciais sobre tempo, audiodescrição? Não, ainda não, mas eu estou com uma ideia vaga aqui. Faça um pequeno adendo, não tem problema. Janaína, eu peço que você inicie fazendo sua autodescrição, falando sobre o ambiente que você está e a sua aparência física. E você tem 10 minutos para falar e, ao final, a gente está monitorando o tempo, e, ao final, a gente vai ter o nosso debate. Você vai estar iniciando agora 14h49, então você tem até as 15 horas para falar, tá bom? Tudo bem. Bem-vinda. Eu posso fazer um compartilhamento de slide só para algumas imagens? É porque tem uma importância. Eu vou dizer. A rigor, a gente não previu, Janaína. As pessoas para não ficarmos todos com um ciúme. Se fosse possível sem, a gente preferia, mas se é essencial. Vocês vão entender que tem uma conexão, é necessário, por conta disso. São mais imagens, na verdade. Certo, então, ok, não vai ser um impedimento, não. Só peço, então, que se atente especialmente ao tempo, tá bom? Certeza, obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Uma felicidade imensa estar aqui com todos, né? Revendo Marcelo Rangel, meu companheiro carioca de terras sergipanas, né? Sou Janaína Mello, uma carioca,
falando diretamente de Sergipe, sou uma mulher de pai negro e mãe branca, né? Então, tendo essa identidade muito mestiça, né? Estou com uma camiseta quadriculada, né? E estou no meu quarto, que é onde a internet está pegando melhor aqui, né? No apartamento. Bom, então, isso é um pouquinho sobre mim. Uso óculos, né? E tenho cabelos longos, meio encacheados, né? Bom, sou professora da Universidade Federal de Sergipe, estou agora no meu 3º mestrado em Museologia e Gestão de Museus pelo Instituto Iberomuseus, né? E tenho desenvolvido um trabalho que é justamente desde 2019, antes da pandemia, eu tive a possibilidade de ir ao Peru e fazer alguns trabalhos de campo, algumas pesquisas de campo, felizmente, né? Porque depois veio a pandemia, e se tudo der certo, pretendo retornar no próximo ano, né? Para ficar pelo menos mais 6 meses lá, por conta desse projeto que eu estou desenvolvendo com os alunos e que vai fazer parte também desse 3º mestrado, né? Estou concluindo também um pós-doutorado pela UFRJ em estudos culturais e trabalhando justamente com essa questão de museus. Apesar de ser historiadora, eu transito muito, eu sou uma historiadora de fronteiras, então eu transito pela museologia, pelo turismo, tenho um mestrado em turismo também, a memória social, então essa formação bem transdisciplinar e multidisciplinar, né? E aí, dentro disso, por isso que eu pedi a vocês essa autorização para fazer um compartilhamento. Eu espero que todos estejam vendo aí. Estamos vendo, sim. Se puder ampliar pronto. a tela, melhor. Sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, acho que ampliou, né? Então justamente, a perspectiva como eu já trabalho com patrimônio cultural há um bom tempo, né? Então, o meu projeto ele parte justamente de pensar essa gestão cultural desse patrimônio, e principalmente do patrimônio arqueológico, através do patrimônio arqueológico urbano, né? Através da cidade de Lima, e aí estudar o modelo de política pública multicêntrica, onde os cidadãos são chamados a participar e a ter poder decisório, né, dentro dessa perspectiva, e analisar, a partir dessa participação, a ressignificação das identidades culturais através da arqueologia pré-hispânica. Né? Os procedimentos têm sido a investigação qualitativa, descritiva analítica e exploratória, que é a visitação in situ. Né? O meu trabalho ele começa a partir justamente da campanha Lima Milenária, né? Cidade de Culturas, que começa através de um blog de movimentação de cidadãos, depois é encampada por jornalistas e depois pela gestão pública. Né? Então, isso faz com que haja um movimento de reconhecimento pela própria prefeitura dessas memórias pré-hispânicas anteriores, né, a 1535, no desenvolvimento urbano da capital Lima. Né? E, através dessa busca, há uma mudança na própria legislação, nos regulamentos e a formulação de planos e ações de salvaguarda, e justamente dessa integração, principalmente dessas 4 culturas, que é a Lima, a Wari, a Ishima e a Inca. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção nesse processo é que foi cunhado uma perspectiva de um outro patrimônio, de um outro conceito de patrimônio cultural, um patrimônio cultural cidadão, que inclua a ideia da memória, da inclusão social, da gestão da cidadania, do posicionamento dos moradores, dos habitantes, das comunidades, né, dentro dessa perspectiva, né? E justamente nessa fala de que sem essa Lima pré-histórica, essa Lima pré-hispânica, né, a própria Lima colonial não teria sobrevivido. Então, essa valorização anterior da ancestralidade, né? E a partir daí dos próprios espaços, né, de pensar justamente essa ambientação e essa gestão cultural que
busca evitar justamente os danos diante de sítios que estão incrustados na cidade, né? Então, são 235 sítios arqueológicos e que têm participado de um projeto, inclusive, que tem utilizado drones pelos arqueólogos da Universidade Maior de São Marco e outras, para justamente fazer essas fotografias, esse mapeamento, os vídeos, todo o processo mesmo de registro e de difusão, de planejamento, de conservação, né? E justamente disponibilizando também ao público para trabalhar com modelagem 3D, impressão 3D, né? E em Miraflores, a questão do museu de sítio, né, que vai articular essa perspectiva do turismo também com a economia da cultura, então toda uma articulação dessa economia que vai estar se beneficiando desse museu, que é criado em 1984, então a partir de 1984 a gente tem essa política que começa a fazer essa valorização para evitar as perdas que haviam anteriormente, né? E justamente poder trabalhar com essa gestão de territórios culturais diversificados dentro da própria cidade de Lima, né? E aí essa imagem que eu queria que vocês vissem particularmente, porque dá para perceber, né, esse sítio no meio mesmo, né, da cidade, né? Então é algo geralmente muito fora do comum que a gente tem o costume de ver, principalmente enquanto brasileiros, né? Então, esse sítio especificamente é um dos sítios muito interessante, porque ele traz alguns usos sociais que são justamente não só o processo de pesquisa e processo de musealização in situ, mas também de apresentações teatrais, aonde as comunidades revivem justamente os seus processos históricos, as suas identidades, né, indígenas, e também a questão do fortalecimento do Peru negro, para justamente demonstrar que o Peru também é um espaço dessa diáspora negra, essa diáspora africana, e essa valorização das pessoas a partir dos seus elementos culturais, e que a arqueologia tem trabalhado muito justamente para trazer mais informações, mais dados que antes estavam perdidos no esquecimento, né? Então, através da dança, da canção, dos próprios artefatos, essa busca de trazer esse reconhecimento do Peru negro e dessa afirmação da identidade negra dentro da sociedade peruana de uma forma que essa pluralidade étnica possa justamente combater os silenciamentos e os preconceitos que durante muito tempo estiveram em voga, né, sobre a égide da perspectiva colonial espanhola, né? E, por fim, para terminar, a questão da Política Nacional de Cultura, que foi lançada em 2020, com um plano decenal que busca justamente esse ordenamento territorial urbano através desses planos de desenvolvimento com gerenciamento sustentável, integrado, que tenha esse respeito à integridade dos bens, né? E que justamente traga a participação da sociedade civil e do setor privado, né, tanto público e privado, nessa proteção dos mesmos, né? Então, essa é uma busca que está sendo construída lá, passo a passo, né, e que me chamou muita atenção. Eu utilizei uma bibliografia muito específica da legislação, dos próprios autores espanhóis, peruanos mesmo, que trabalham nessa perspectiva, e a ideia é ir aprofundando mais essas relações, e principalmente essas relações entre essa comunidade indígena e a comunidade negra, as marcas dessa comunidade negra em Lima, né, na capital do Peru. Então, e como é que isso se desenrola dentro do processo de gestão cultural desses territórios tão distintos, mas também tão participativos. É isso, gente. Obrigada. E deixa eu finalizar aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Obrigada, Janaína. As imagens fazem diferença, né? A gente... É uma questão da gente, assim, fazendo bem uma colocação importante. O nosso primeiro diálogo nesse formato, com grupos de trabalho, a gente está descobrindo um pouco qual é o melhor formato possível. Então, a todo mundo, eu peço um pouco também de compreensão, assim, que às vezes a gente está ajustando para ser da melhor maneira possível, juntando experiências práticas e tudo mais.
Eu vou passar para o Luciano agora, para a gente passar para os debates, a apresentação das pesquisas finalizaram. Então, pedindo aqui que as pessoas levantem a mão através do nosso aqui, desses 3 pontinhos ao lado, para vocês pedirem a palavra. É muito importante esse momento de participação, as perguntas, as colocações, elogios, as dúvidas que muitas vezes surgem, né, o pedido de detalhes. Luciano fazer as considerações dele acerca do trabalho e depois, enquanto eu vou coletando as perguntas de vocês, tá? Então, o Lu faz as colocações dele, eu faço as minhas colocações, ao mesmo tempo que vocês vão pensando em questionamentos e considerações. Eu pensei, Bela, da gente abrir, não sei se já tem perguntas, né? Primeiro falar para Gleidson, que bom que você não conseguiu fugir do tema, viu? E da experiência. O fato de você estar implicado no que você, né, hoje assume como objeto e sujeito, né, de sua pesquisa, torna muito singular a pesquisa, não diminui em termos de reflexão, de pesquisa, ao contrário, né? Coloca num lugar de olhar que outras pessoas sem essa implicação não conseguiria ter, né? Então, que bom que você não resistiu, porque é muito, muito importante que você nos trazem. Então, eu convidarei aqui, porque eu acho que é importante fazer nossas considerações, mas ouvir, vamos nos enxergar aqui como uma roda de conversa. Eu acho que o evento tem esse papel, assim, porque aqui no grupo vai ter outras pessoas que estejam iniciando, pensando em pesquisas. Vocês, entre vocês, não estão agrupados aqui. Vocês estão agrupados porque o trabalho de vocês trouxe um elemento de identidade muito forte e também de uma certa desobediência epistemológica, né? O Marcelo fala aí da gestão afrocentrada, que eu já antecipo aí uma pergunta, o que é que ele traria de elementos dessa gestão afrocentrada a partir do que ele vem pesquisando. O Gleidson está numa fase mais inicial, mas trazendo uma reflexão sobre uma experiência. No texto dele, ele se questiona os impactos, né, para a manifestação que ele estuda, como o desenvolvimento econômico afetou, né, essa população negra congadeira, como essa manifestação religiosa foi afetada. Então, eu acho que o trabalho de vocês tem esses elementos em comum de identidade e de busca de uma outra gestão que não seja impositiva a esses elementos identitários, a esses grupos, né, que traga outras perspectivas de gestão e de pensamento sobre gestão. Então, eu fazendo essa consideração, convido aos próprios apresentadores que comentem entre vocês suas pesquisas e a quem não está assistindo também que faça suas intervenções. Luciano, Oi. Eu gostaria que você repetisse, que eu não entendi a sua pergunta. Não, na verdade, foi um comentário com pergunta, né? Deixa eu pegar aqui sua... No trabalho. Quando você fala da comunidade quilombola muçulca, né, você traz a riqueza dessa experiência, né, o muçulca como um engenho criativo, e você faz uma provocação, né, ao descrever as comunidades, suas dinâmicas culturais, econômicas, sociais, de que precisamos pensar numa gestão inspirada no conceito afrocentrado, né? Então, o que eu te provocaria para a gente trazer o que você relata para esse campo de gestão, a partir do que você pesquisou, tem lido, visto, né? Quais elementos dessa gestão afrocentrada? Eu sei que não é uma resposta definitiva, né? Mas eu acho que tem um deslocamento aí de pensar a gestão que é extremamente importante nesse momento, né? Da gente buscar... Tem muito a ver com o que eu falei no início. Não existe gestão neutra, não existe... A gente ficou muito preso à ideia de uma gestão científica que é norte-americana, né, centrada, estadunidense, etc. E agora a gente reclama outras formas de organização e gestão do campo da cultura, das identidades, etc. Aí o que é que você traria
o que é que você traria aqui para a roda desses elementos de gestão afrocentrada, né? Essa minha pergunta, que é bem parecido com a pergunta para os outros também, trazendo um pouco a discussão para a gestão e provoco aqui a quem está aqui na nossa roda para fazer as suas perguntas. Eu queria levantar uma questão para Marcelo, só eu que já pego um pouco a ponga aí, fazer uma colocação para a Raquel, e a gente faz uma rodada, mas sempre podendo, igual uma umbigada, né? Que a gente vai fazendo as alternâncias, mas cada um é convocado a entrar no momento que sentir que é o seu tempo. Só uma questão para a Raquel, não é a minha área, Raquel, essa, eu venho da gestão, eu venho das artes, eu venho do teatro, das artes cênicas, meu mestrado é nisso, tenho uma vivência em gestão cultural, mas eu queria só saber se atravessa a sua pesquisa esse tensionamento entre preservação e apropriação, porque esse movimento decolonial muito marcado, até de reapropriação de bens que foram retirados de culturas, né, originárias em momento pelos países europeus em momentos de colonização, tem ativado discussões muito caras da gestão cultural entre esse complexo equilíbrio de manutenção dessa memória, com a apropriação dessa memória, devolução dessa memória, como é, se isso atravessa a sua pesquisa, e uma contribuição para o Glycon, Félix, como vindo das artes, entendendo que seu trabalho vai ter um caráter interdisciplinar muito convidativo, assim, te pergunto se você conhece a etnocinologia, que ela eu peguei até uma aspas aqui, para quem não conhece, é o estudo dos comportamentos humanos espetacularmente organizados, do Pradier. Aqui no PPGAC, que é Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, temos uma linha muito consistente de etnocinologia, que são esses dançantes, os brincantes, que não são espetáculos, mas são atividades com caráter espetacular, que fazem parte de uma vida em comunidade. Então, a congada, marujada, os ternos, todos eles são analisados nos seus aspectos etnocenológicos, com uma contribuição que talvez seja interessante. Assim, se você conhece essa corrente, porque permite que a gente entre na festa e olhe ela como um produto cultural também, mas não como atravessada por uma lógica de produção cultural, mas não sendo o ponto de partida, nem a motivação desse sujeito. Estão mais interessados, muitas vezes, em serem reis, rainhas, né, senhores, ministros, mateuzinhos, né, do que serem necessariamente ali um ator, uma atriz. Então, minhas duas contribuições, e passo a umbigada aí para vocês, para a gente fazer nossa roda. Bela, antes para a umbigada ficar completa, é porque assim, a gente tem até 3h25, né, mais ou menos, para concluir, porque tem o início de uma outra sessão. Inclusive, a gente convida vocês a irem para outra sessão. Aí eu queria saber se alguém que está aqui na roda aqui tem algumas outras considerações para fazer, porque aí cada apresentador teria em torno de uns 3 minutos para não responder necessariamente as perguntas, mas para comentar, né? Vamos pensar que aqui é um ponto de partida, a gente segue a conversa. Então, ver se alguém tem alguma pergunta, se não tiver, a gente devolve a palavra para vocês. Conexões, gente, correlações com outros trabalhos que vocês conhecem, com outras vivências e experiências, são também bem-vindas. Não precisa também abrir a câmera e botar a voz, se não quiser, pode escrever que a gente lê. Mas é muito importante a gente pensar nisso aqui muito mais como uma água, né? Senão fica menos poderoso do que podia. Então, alguém aí do público. Então, vamos falando. Se alguém lembrar, vai comentando aí. Tá, então pronto. Já que eu comecei a falar, Luciano, e a Bárbara fez aqui no chat uma pergunta também sobre tensões e desafios do trabalho cultural nas comunidades e com as comunidades e tal. Eu penso que é preciso que trabalhar
dentro dessa ideia que eu procurei trazer nesse trabalho, que é também aquilo que eu procurei trazer na minha dissertação, que é preciso que a gente lide com essas expressões não da forma, não lidando com o exótico, não trazendo para o dia do folclore, não fazendo disso um exótico, entendeu? Sobretudo, tratando com dignidade, porque eu trabalhei na gestão há muito tempo e brigava internamente para dar dignidade a esses grupos quando eles iam se apresentar em determinados eventos, porque eu acho importante, eu acho que isso faz parte, colocar eles no centro das atenções. Eu brigava para colocar eles no palco principal, né? Porque queriam colocar em coisas, não, vamos botar de tarde no alternativo, não, tem que botar no palco principal. Mas assim, até num lanche, assim, quando você vê a maneira como alimentam essas pessoas, sabe? E eu acho que isso, para que isso internamente também, quer dizer, se eu sou bem tratado, se eu sou respeitado, se eu vejo que o meu pai, o meu parente que faz isso é respeitado, é tratado de forma digna, eu também vou me sentir valorizado e vou querer fazer isso também. Quer dizer, se eu não sou bem tratado, isso daí, né, eu não sou isso daí não, para ir ficar fazendo, enfim. Eu acho que passa por isso, eu acho que passa por esse reconhecimento que eu procurei colocar isso de uma forma mais explicada no resumo e no trabalho, na dissertação também. Quer dizer, algumas políticas culturais lá da cidade permitiram isso, de reconhecimento de mestres, de grupos. Então, os mestres têm ganham essa autoridade, eu acho que esse simbólico é importante para eles. E agora eu acho também que é importante a gente tentar promover encontros entre essas culturas originárias, populares, com as artes, com as manifestações artísticas, que é uma coisa que eu tentei fazer quando trabalhei em outro lugar, em outra situação, na gestão cultural. Quer dizer, por exemplo, foi uma situação que eu vivi, fiquei muito feliz de ter vivido, que é colocar a Dona Nadir, que é a cantora do Samba de Pareia, e do São Gonçalo, os dois grupos que eu citei, cantando com a Orquestra Sinfônica de Sergipe, sabe? Eu acho que esse diálogo é muito importante para todos, para todas as culturas, para todas as expressões. Então, eu acho que passa por isso, passa também por essas questões. Não sei se eu respondi, mas estou tentando dar a minha umbigada. Posso responder? Quem estava a falar é Raquel, vou responder à pergunta da Isabela. Então, neste trabalho em específico, eu estava-me a focar numa reflexão sobre como podemos expor estas obras de arte relicárias em museus do Ocidente, mas eu acho que todas as coleções, todas as produções devem ser devolvidas aos países de origem e de onde foram produzidas. Não coloco isso de todo em causa e acho que todos os benefícios destas exposições que são feitas do Ocidente devem ser pensados e restituídos aos povos de origem, às regiões que produziram as obras de arte. E acho que o que acontece é que as coleções vão em digressão, não se diz digressão, mas quem tem a sua posse é os museus, ou idealmente os museus no Gabão, neste caso, mas depois existem exposições temporárias a serem feitas em museus do Ocidente. Acho que isso acaba também por ser bom para as duas partes, e também acredito que isso deve ser feito, a curadoria dessas exposições tem que ser feitas por africanos gaboneses, neste caso, e que tenham a informação, que tenham o lugar de fala de fornecer informação sobre as obras que estão a ser expostas. Pronto, acho que é isso. Obrigada, Raquel.
Quem entra na roda? Eu agora, né? Então, tem algumas colocaçõezinhas aí para mim. Então, assim, primeiramente o que o Luciano colocou aí, né? O porquê dessa temática, né? Eu inicialmente cheguei a negá-la no graduação, no mestrado, devido a essa questão da romantização. Eu vivia os dois lados da moeda, né? Um geógrafo, ele conhece esse lado econômico, o lado cultural. E eu conheço basicamente internamente os dois. Eu trabalhei 12 anos dentro de uma multinacional aqui da cidade. Então, assim, eu saí do capitalismo, vamos dizer assim, bruto, né? E estou estudando uma outra realidade. E isso, os dois, uma hora, ia se chocar. E chocou agora. O ano passado eu saí da empresa, não dava mais. Então, assim, agora eu vou me dedicar ao quê? Ao que eu tenho paixão, ao que eu entendo, que eu cheguei no estudo, que é o que eu devo seguir nessa dinâmica aí. Meu interesse por esse evento já começa por aí, porque eu vejo, nessa questão aí mais da região nordeste do nosso país, a questão cultural é bem mais trabalhada, norte, nordeste, do que aqui no centro-oeste, principalmente sudeste. Eu, particularmente, agora estou conhecendo mais a fundo, mas eu não vi ainda em viés nenhum evento que trata de forma culturais, gestão cultural, fala dessa questão da africanidade, que fala dessa questão do congado. Eu já vi eventos, sim, na Universidade da Bahia, Universidade de Pernambuco, eu já vi alguns eventos por aí, assim, que dá para a gente estar trabalhando, estar conversando a mesma linguagem. Para mim é um desafio estar colocando isso dentro da geografia, né? Porque eu sou bacharel, licenciado, então eu trabalho os dois aspectos. Eu podia muito bem ir para uma geografia física, mas eu estou indo para uma humana. Então, é um desafio para mim essa temática. E é algo que você mesmo colocou. É algo que vai enriquecer a minha pesquisa, né? Não é qualquer um que estuda, vamos dizer assim, um pesquisador que estuda o fenômeno de dentro. A maioria estudam daquela perspectiva externa, né? Sim, tem a compreensão, tem as entrevistas, vão ajudar, mas essa minha perspectiva interna, eu acho que vai me auxiliar muito nessa questão da compreensão, né? E colocaram mais aí também a questão desses estudos de comportamentos. Sim, já ouvi falar, né? Essa que você citou, Isabela. Eu já não tenho conhecimento intrínseco dela por tudo, não. Eu tenho que caminhar mais nesses caminhos aí também, questão das artes cênicas, questão da antropologia, questão de histórica. O meu aparato de leitura nisso ainda é bem razoável, bem raso, vamos dizer assim. Então, eu estou aqui buscando também isso. A gente publicou e está aqui no debate. Eu vou participar dos outros debates também para a gente entender um pouco mais. A primeira mesa da manhã, eu já anotei uma página. Então, por aí a gente já começa a entender. Essa questão que colocou aí também dessa produção cultural aqui no Sudeste é o que mais a gente enxerga. No Nordeste, desculpa, no Centro-Oeste é o que mais a gente enxerga. Aqui a gente tem essa festa do Rosário aqui, que eu participo, ela tem os dois viés. São 3 meses de preparação, ensaios, enfeites, barracas. A festa, em 10 dias, ela fecha a cidade. A cidade de 100 mil habitantes, o centro da cidade é fechado. Não passa carro, não passa nada. São só barraquinhas em torno dessa igreja do Rosário, e os grupos que vão dançar ali, desde a alvorada até a entrega da coroa de Nossa Senhora. Então, essa festa ela tem uma riqueza cultural muito grande. A única universidade que estudou ela aqui foi a Federal de Goiânia, que é a UFG também, mas só que o Campo IES, ela é de Goiânia. Aqui em Catalão, que na região, são poucos estudos sobre ela. Então, essa produção cultural, ela aqui na nossa cidade, ela é mais basicamente econômica. Ela tem um viés econômico, porque tem as barraquinhas, tem essa venda de roupas, tem a venda de mercadorias que vem do Brasil inteiro nesses 10 dias vender aqui. A parte cultural, ela é visada? Sim, mas a maioria da parte cultural são por devotos de Nossa Senhora, do Rosário, São Benedito e pelos ternos de Congo, que é onde a gente dança. E como a gente disse aí, né, que nos quilombolas tem esses mestres aí, na nossa hierarquia também tem os capitães. E não é qualquer um que chega lá e vai virando capitão, que vai virando representante.
tem toda uma questão de sangue, tem toda uma hierarquia, tem toda uma hereditariedade. Você não pode chegar lá e falar, ó, vou ser capitão aqui, vou cantar, vou apitar. Não. Você tem que fazer parte da família, você tem que estar ali no convívio pelo menos uns 15 anos, vamos dizer assim, para ser aceito, né? Você tem que ter uma aceitação dentro dessa festa religiosa nossa aqui. Espero que tenha respondido algumas indagações aí, ou criado mais. Ótimo, Glaicon. A ciência que eu falei é a etnocinologia, este é o campo que eu me referi. Aqui no PPGAC na UFBA tem muito material, porque construção do conhecimento é muitas vezes pisar nas passadas que outros já, né? Nessas pisadas aí que o outro já abriu, e aí depois a gente descobre os nossos próprios caminhos. Mas é bacana também. Muito obrigada pelas suas contribuições. Eu acho que tem Janaína para fazer esse retorno de um bigado para a gente, que a gente já está. Sim, eu queria aproveitar, fazer um gancho com uma coisa que você falou para a Raquel, né? A questão dessa disputa, né, das próprias comunidades com as instituições museais pelo acervo. No Peru, o que eu percebi, tanto em Cusco quanto em Lima, é uma briga da própria comunidade com o próprio museu que está lá. Né? Então, é aquela ideia, por exemplo, do Museu de Lima, que tem artefatos que foram levados de Cusco para Lima. E aí a comunidade de Cusco quer o retorno desses artefatos para o seu local de origem. Né? Então, é uma briga interna mesmo, não só internacional, mas também interna. E por isso essa aproximação muito maior da comunidade com os sítios arqueológicos, com os museus dos sítios, porque os objetos, os artefatos estão no local de origem. E aí a comunidade se sente mais integrada e mais respeitada, e se sente mais motivada a participar dos processos decisórios mesmo, porque fazem parte da vida delas, do cotidiano delas. Queria saber se Raquel identificou alguma coisa assim nos estudos dela também. E como é que é a relação dos sítios, assim, como é que é esse processo? Sim, então, eu não fiz pesquisa de campo, não consegui, porque foi só também durante a quarentena, mas do que eu percebi, estes objetos, eles já deixaram de ser centrais para a vida cotidiana da população atual no Gabão. Então eu também não sei o quão eles precisam dos objetos no dia-a-dia, porque já não utilizam nas práticas religiosas como utilizavam. Mas em questão de pertencer aos museus de lá, eu acredito que esse é o ideal, embora ache que a própria comunidade está disposta a a enviar as peças para exposições temporárias, algumas peças para exposições temporárias, porque este catálogo da exposição que foi feita em Nova Iorque tem explicações de investigadores de investigadores africanos e gaboneses. Portanto, eu acredito que eles tenham que a posição deles esteja em conformidade com a posição da comunidade geral, mas não tenho a certeza. Boa tarde. Bom, todo mundo que responde, não sei se respondi, tomara que não, né? Tomara que a conversa aqui, o debate tenha aberto caminhos assim, e não fechado, né? Eu queria, antes de passar a palavra para a Isabela se despedir, agradecer as apresentações, foram riquíssimas, trouxe debates, considerações, né, que não se concluem. A gente vai encerrar, né, precisa começar pontualmente a próxima sessão, então é um encerramento, não encerramento, né, que convidamos a todos que estão aqui a continuarem
porque a gente, na verdade, é um GT só, né? Em 4 sessões que a gente agrupou os trabalhos. Você vê que hoje aqui, né? Vocês comentando entre vocês os trabalhos. Então, há algum grau de afinidade, né? Nas sessões, mas todas as sessões perpassam pela questão da gestão cultural, identidades e territórios. Então, convidamos, agradecemos a quem aqui veio se expor, apresentar seu trabalho, sua pesquisa no estágio que esteja, a quem contribuiu aí com comentários, perguntas, e convidamos para a próxima sessão. Então, da minha parte, um grande abraço para vocês, Bela. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. É sempre importante esses momentos de troca e reflexão. Às vezes a gente se sente meio sozinho no nosso fazer cultural, né? Nessas ondas aí que nos engolem. Quando a gente se encontra e se vê, mesmo pela tela, a gente lembra que não está só. E que juntos é mais fácil mesmo. Eu encerro aqui a gravação dessa primeira sessão. Peço que, por favor, assinem a lista de presença. Ela está disponível no chat. Eu vou só encerrar a gravação agora, para daqui a alguns minutinhos a gente reabrir na sessão 2. Obrigada.